Imagine que você é transportado para outro mundo onde ganha poderes incríveis. E, além disso, você tem 7 veteranas lindas ao seu lado. O que você faria? Bem, é exatamente isso que acontece com o personagem principal da nossa história. Então, vamos ver o que nosso personagem principal faz. Yi-Shen acorda no meio da noite e, bum, se vê transformada em uma criança pequena. Com uma garota desmaiada ao lado dele. Ele estava alucinando ou sonhando. Acontece que o nome desse cara é Yi-Shen. E ele renasceu neste mundo de cultivo selvagem chamado continente Tianxian. Mas veja só, aceitem que ele está a uma força de nível bem baixo chamada Terra Sagrada de Xianyuan e nessa seita existem tipo esses 4 picos grandes. Yu Jiao, Xinting, Tianxi e Xianyao. A mãe de Yi-Shen, ela é a chefe do pico Xianyao. O nome dela é Yi Qinggu e, ela tem essa equipe só de mulheres discípulas. Estamos falando de 7 discípulas próximas que são todas gostosas pra caramba, com vibrações que vão te fazer querer melhorar seu jogo. Elas são chamadas de as 7 belezas do destino mortal. Sim, nome bem dramático, mas você entendeu a ideia. Então, Yi-Shen. Sim, ele tem tipo 7 anos de idade. E todas as irmãs mais velhas estão apaixonadas por ele. Elas basicamente se revezam para cuidar dele fofo, né? Hoje ele está saindo com sua Yulin-Si. Yulin-Si. Que provavelmente vai mimá-lo como as outras. Justamente quando Yi-Shen está prestes a desligar, seu cérebro é atingido por um aviso do sistema. Tipo umas paradas de ficção científica estranhas. E aí, bem-vindo a Tianxian. Ativando o corpo sagrado supremo e, bum, Yi-Shen sente como se seu coração estivesse em chamas. Ai, machuca, né? O cara está literalmente rolando no chão de dor. Porque o sistema diz tipo, você tem que começar a cultivar agora mesmo. Sério, sem descanso. E então, há outro aviso. Desta vez, está dizendo para ele, e aí, adicionei umas artes marciais chiques ao seu cérebro. É melhor começar a praticar, mano, ou você vai explodir e morrer. Yi-Shen fica tipo, que droga é essa? Mas ele vai em frente. E de alguma forma ele consegue controlar a energia antes que seu corpo exploda. Acontece que Yi-Shen tem esse físico incrivelmente poderoso chamado Corpo Imortal Supremo. É algo importante, tipo raro por 10.000 anos. O cara consegue sugar energia do mundo ao seu redor como se não fosse nada. Então, é esse sistema de artes marciais chamado Xianyuan que é tipo um nível superior de poder. Ele permite que você faça umas coisas malucas. Como mover montanhas e sacudir o céu. Então, o sistema está apenas exaltando o quão incrível ele é agora. Parabéns. Você está agora no primeiro nível do estágio da alma nascente. Basicamente, ele está indo de 0 a herói em tempo recorde e aqui está a parte maluca. Normalmente, isso levaria tipo 30 anos para fazer. Mas em apenas algumas horas, Yi-Shen não apenas atinge o estágio da alma nascente. Mas ele também cresce há alguns anos. Sua Yulin-Si acorda e se ela vê isso, vai ser muito estranho. Justamente quando as coisas estão ficando picantes, o sistema solta outra notificação. E aí, você acabou de completar uma tarefa. E aqui está um item permanente, o amuleto da ilusão. Yi-Shen coloca este amuleto da ilusão em sua testa e de repente o cara é tipo um profissional em fazer as pessoas verem coisas que não são reais. Ele mexe com a visão e o tato delas. Então, ninguém consegue dizer que é falso. O amuleto é basicamente um disfarce para qualquer coisa, tipo ele poderia mudar a forma do corpo dele. Ou parecer com outra pessoa e, bum, Yi-Shen está todo pronto, se sentindo seguro de que ninguém vai notar a mudança de tamanho dele. Então, sua quarta irmã mais velha acorda e o vê sentado no chão. Tipo todo confuso com suas roupas todas rasgadas. Ela fica tipo, e aí, porque você está no chão? O que aconteceu com suas roupas? Yi-Shen fica tipo, ufa, o amuleto está funcionando. Ele inventa uma história sobre sonambulismo e queda. E ela acredita. Ela o pega toda preocupada e se desculpa tipo, desculpa, eu não cuidei melhor de você, pequeno Yi-Shen. Você se machucou com a queda. Então ela fica tipo, espere, você parece mais pesado. Você ganhou peso. Yi-Shen em pânico total fica tipo, sim, eu comi demais ontem à noite. E ela fica tipo, você ganhou peso. Tudo bem, levante-se, está na hora da manhã. Sua mãe vai ficar feliz em te ver. Então, do nada, Yi-Shen recebe uma notificação do sistema. É tipo, nova tarefa. Siga a quinta irmã para aprender alquimia. Então, Yi-Shen, ainda tentando manter a calma,
olha para sua quarta irmã mais velha e pergunta: "E aí, qual é o plano para hoje? O que você está fazendo?" Ela toda tranquila diz: "Eu só vou meditar e cultivar um pouco. Sabe, o de sempre." "E você?" Mas Yi-Shen nem está ouvindo. Porque ele está muito ocupado encarando as costas dela tipo: "Caramba, as costas dela são demais." A quarta irmã mais velha percebe que ele não está respondendo. Então ela se vira e dá a ele este sorriso. O coração de Yi-Shen explode e, de repente, o sangue começa a jorrar do nariz dele. O mano desmaia tipo. Instantaneamente. Yulin Si entra em pânico, o pega e o leva correndo para sua mãe, Yi Qinggu, que também está em pânico tipo: "O que está acontecendo?" Yulin Si explica. "Ele estava bem esta manhã, mas então, simplesmente bum. Desmaiou com um sangramento nasal e este sorriso estranho." Enquanto isso, Yi-Shen está apenas pensando. "Porque você me colocou no chão." Yi Qinggu tira esta pílula toda nervosa tipo: "Provavelmente é algum efeito colateral de seu antigo treinamento. Deixe-me dar a ele esta pílula do Vale do Rei da Medicina, talvez ajude." Ela coloca a pílula em sua boca e agora eles estão apenas esperando. Ele está super preocupado para que funcione. Yi-Shen, sendo o cara sorrateiro que é, finge ter dor de barriga, vira-se e cospe a pílula secretamente. Então ele desfaz o feitiço de ilusão e, BAM, uma enorme explosão de luz sai dele. Um segundo depois, Yi-Shen volta ao seu tamanho original. Parecendo crescido de novo, ele pula, agindo todo animado, tipo: "Mãe, que diabos você me deu? Esse remédio é incrível." Neste ponto, a quarta irmã sénior. Tipo: "Espera aí, quem é você? O que você fez com o meu Yi-Shen?" E Yi-Shen está só relaxando porque agora ele está no estágio da alma nascente. E consegue bloquear o ataque dela facilmente, como se não fosse nada. Ele apenas olha para ela e diz: "Relaxa, ainda sou eu." Quarta irmã, Yi-Shen está tipo: "Eu tenho uma pinta na sola do meu pé, isso tem que provar que sou eu, certo?" E a mente de Yulin Si está totalmente explodida. Ela está tipo: "Espera aí, nem o mestre sabia dessa pinta, só você sabe. Você é realmente Yi-Shen." Yi Qinggu, sua mãe, está totalmente empolgada, olhando para Yi-Shen como se o estivesse vendo pela primeira vez. Ela está tipo: "Uau, sua energia está fora de controle. Você tem uma aura rara. Meu Yi-Shen finalmente pode praticar artes marciais." Yi-Shen, no entanto, está tipo: "Na verdade, eu quero aprender a me disfarçar primeiro." Yi Qinggu está toda confusa, tipo: "Disfarçar? Por quê?" E Yi-Shen está tipo: "Bem, eu acabei de ter essa aventura maluca. E as pessoas vão me invejar. Aprender a me disfarçar pode ser uma salvação caso as coisas fiquem selvagens." A mãe dele está tipo: "Ah, ok, isso faz sentido. Você pensou bem nisso, hein?" Então ela está tipo: "Tudo bem, vá aprender a arte do disfarce com sua Miaoan." Yi-Shen vai embora. Mas a quarta irmã sénior ainda está presa no fato de que o garoto que ela estava abraçando ontem à noite agora é esse cara bonito. De repente, o rosto dela fica todo vermelho e ela está pensando: espero que nada de ruim aconteça se Miaoan colocar as mãos nele." Enquanto isso, em outra parte do complexo. Miaoan. Miaoan. Espirra e está tipo: "Espera, como eu, uma cultivadora, peguei um resfriado." Ela não está gostando nada disso. Yi-Shen entra no caminho para aprender a arte do disfarce. E surpresa, ele entra enquanto Miaoan está trocando de roupa. Yi-Shen entra em pânico, pedindo desculpas loucamente, mas Miaoan está totalmente tranquila sobre isso. Ela está tipo: "Irmão, não é a primeira vez que você vê isso." O rosto de Yi-Shen fica vermelho vivo e ele está tipo: sim, eu tomei o remédio. Mamãe me deu. Eu não sou o mesmo de antes." Miaoan dá uma longa olhada nele e então apenas diz: "Uau! Você definitivamente mudou. Você está mais alto, mais bonito, com uma ótima aparência." Yi-Shen está curando loucamente agora, tentando não fazer contato visual. Porque ele está secretamente preocupado que ela possa simplesmente comê-lo. Mas Miaoan está apenas provocando, dizendo: "Sim, você está parecendo delicioso agora." Yi-Shen está pensando: essa Miaoan é uma total especialista em charme. Cada palavra em movimento é como um feitiço." De repente, Miaoan muda de assunto. "Então você veio aqui para aprender a arte do disfarce, hein?" Yi-Shen está tipo: "Sim, por favor, me ensine, Miaoan." Miaoan fica séria e diz: "Tudo bem, para aprender o disfarce.
Você tem que dominar as 4 fases: rosto, pele, músculos, ossos e tendões. Estude estes livros primeiro. Yi-Shen olha para os livros e ele está tipo, o quê? Essa coisa é tipo um nível complicado. É pior que matemática. E, além disso, Miao-An está observando-o como um falcão, então ele nem pode estudar em paz. Então, depois de um pouco de reflexão, Yi-Shen está tipo, ok, eu vou apenas levar este livro de volta para estudar. Mas Miao-An não está gostando nada disso. Ela está toda, amigo, estes livros são ultra secretos. Material estritamente para dentro da sala, então por que você não fica aqui e os lê? E talvez até passe a noite e... Bem, Yi-Shen não pode realmente dizer não a ela. Ele definitivamente não está emocionado, mas ele concorda, pensando que isso é tudo para o bem de dominar o disfarce mais cedo. Um pouco mais tarde, Miao-An fica quente e sai. Yi-Shen está sentado lá pensando, sério, você está quente. Como você acha que eu me sinto? Eu nem consigo me concentrar neste livro. Justo então, alguém bate e diz, Miao-An. O mestre quer que todos se encontrem no salão. Yi-Shen corre para perguntar a uma criada o que está acontecendo. Ela explica, Ding Wei-Yang está aqui de novo. Ele fez uma lista de presentes para o mestre Yu. Aniversário de Xiaofeng e temos que juntar tudo antes que Yi-Shun possa perguntar mais. Miao-An parece furiosa. Murmurando furiosamente que aquele idiota pensa que pode vir mandar em nós. Vamos. Eu quero ver o que ele pensa que pode fazer no pico Xiao Miao e veja só, ela está segurando um chicote e parecendo pronta para brigar. Então eles vão para o salão de reuniões e lá está Ding Wei-Yang. Sentado como se fosse o dono do lugar, gritando, já se passaram dias. E isso é tudo que vocês têm? Vocês estão falando sério agora? Yi Qingwu, a mestre do pico. Tenta manter a calma, tipo, este é o presente sincero do pico Xian Yao para o Lord Yu, aniversário de Xiaofeng. Nós até conseguimos ervas raras. Mas Ding não está impressionado. Ele joga diretamente metade de um pêssego na cabeça de Xingwu e explode. Isso é o lixo que eu pedi. Yulin Si Yuling está fervendo e quase pula nele. Mas Xingwu assegura. Ding ri na cara dela todo convencido, dizendo, você acha que pode me responder? Você realmente quer perder seu lugar em Xian, uma terra sagrada? Todos nós sabemos que os outros picos só sobrevivem sob a sombra do pico Yushao. Você realmente se acha alguém, né? Então Miao-An e Yi-Shen chegam. Miao-An grita de longe, uau! Eu juraria que ouvi um cachorro latindo. Espera, acho que realmente tem um, e é macho. O rosto de Ding fica vermelho de raiva e ele dispara, ótimo, vá em frente e haja como selvagem. Vou levar isso direto para o mestre. E no mês que vem, você terá sorte se vir um centavo. Ele se vira para sair furioso, mas Yi Qingwu corre atrás dele, chamando, por favor, ancião Ding. Vamos manter a paz. É tudo um mal-entendido, de verdade. Pediremos desculpas para consertar as coisas. Não precisa envolver o mestre Shun. Ouvindo isso, Ding faz uma pausa, sorrindo. Então agora você está arrependida, hein? E como exatamente? Você planeja compensar isso? Tenho certeza de que é uma coisa que você poderia oferecer. Ouvi dizer que a irmã Júnior aqui tem um talento para o charme. Talvez se ela for generosa com seus talentos, podemos considerar tudo igual. Ótimo, eu vou perdoá-la. Ding Wei-Yang sorriu. Para sua surpresa. E Miao-An não hesitou por um segundo, apenas piscou e concordou. E Xingwu mal teve tempo de reagir antes de Miao-An se inclinar mais perto. Dando a Ding um olhar e ronronando, mas minhas técnicas são um pouco intensas demais. Não quero drenar sua força vital, não é? Ding estava acenando com a cabeça ansiosamente, totalmente atraído. Ela continuou, mas ei, eu tenho uma irmã que conhece todos os meus truques. Quer dar uma chance a ela? Seus olhos se arregalaram de excitação quando uma mulher linda se aproximou. Oi, mana. Precisa de mim para alguma coisa? Ela perguntou. Miao-An sorriu. Xiao Dai, dê ao nosso ancião aqui o tratamento completo, sabe, aquele tipo de explodir a mente e esmagar os ossos. Xiao Dai assentiu, toda profissional. Por aqui, ancião Ding, ela disse. E o cara estava praticamente hipnotizado enquanto a seguia para fora. Assim que eles foram, Miao-An caiu na gargalhada. Praticamente tremendo de alegria. Os outros estavam tipo, espera, quem é essa Xiao Dai? Desde quando temos uma discípula assim no pico Shangyao?
Alguns minutos depois, vemos Xiao Dai à beira da cama, acenando para Ding se aproximar. Venha, ancião Ding. Ela chamou sedutoramente. Ding estava mais do que pronto e se jogou para frente, apenas para congelar. Olhos arregalados ao perceber a verdade. Xiao Dai tinha, bem, algo extra. E antes que ele pudesse sequer processar isso, ele foi chutado para fora da porta, agarrando o estômago, horrorizado. Ele gaguejou, Você é realmente um homem. Yi Shen, ainda disfarçado, sorriu. Acho que isso significa que minhas habilidades de disfarce estão no ponto, hein? Furioso, Ding gritou, vou denunciar isso ao mestre do pico. Você vai pagar por isso. Yi Shen apenas revirou os olhos e o chutou de novo, murmurando. Então, o que você está fazendo aqui em primeiro lugar? Em breve, a notícia chegou ao ancião Yu Xiaofeng. E ele, junto com um par de outros anciãos, chegou para investigar. Ding estava vermelho, gritando, isto deveria ser um campo de treinamento para discípulas. Porque tem homens aqui. Isso é ridículo. Exijo respostas. E Xing manteve a calma, levantando uma sobrancelha. Não há homens aqui no pico Shangyao. O ancião Ding bateu o punho na mesa. Ah, sério? Então explique sua irmã júnior, Xiao Dai. Ela é um homem disfarçado. E você sabe disso? Miao An entrou na conversa, franzindo a testa. Xiao Dai. Não há ninguém com esse nome aqui. Ancião Ding, você está. Bem. Ding gaguejou, apontando o dedo para ela. Não finja que não sabe. Ela estava bem aqui. Ela. Quero dizer, ele me trouxe para. Miao An se inclinou com um sorriso malicioso. Trouxe você para onde exatamente, ancião Ding? E o que você estava fazendo esgueirando-se pelos nossos banhos privados de cueca? Ela inclinou a cabeça, seu tom inocente, mas cortante. Só curiosa, sabe, já que, de acordo com as regras, nenhum estranho deveria sequer chegar perto daquela parte do pico Shangyao. O rosto de Ding ficou de todas as cores de vermelho enquanto ele gaguejava, claramente lutando para inventar uma desculpa. Finalmente, ele apenas ficou ali, totalmente sem palavras. Percebendo que ele se colocou em uma enrascada sem saída, o ancião Zhang Lu sentiu que algo estava errado e se virou para Ding Wayang. Ei, o que você estava realmente fazendo por lá? Ding Wayang congelou. De jeito nenhum posso admitir que estava pedindo por aquela coisa. Ele manteve a boca fechada, esperando que eles simplesmente deixassem passar. Os três anciãos trocaram um olhar, adivinhando que ele provavelmente foi pego fazendo algo suspeito. Ou pior, talvez ele estivesse apenas esgueirando-se por aí tentando encontrar um lugar para fazer xixi. Depois de algumas idas e vindas, eles decidiram deixar passar como um mal-entendido. Ding Wayang deu um pedido de desculpas estranho e eles seguiram em frente. Embora Miao An tenha murmurado, uau, Yi Shen, essa foi uma jogada genial. Aposto que Ding não vai aprontar mais nenhuma gracinha tão cedo. Os outros riram, impressionados com o truque inteligente de Yi Shen. Enquanto isso, Yi Shen estava relaxando em seu escritório, refletindo sobre o caos do dia, quando de repente seu sistema o avisou com uma notificação. Parabéns! Você completou a tarefa da técnica Aprender Disfarce e ganhou mais 15 pontos de experiência no domínio da fantocheria. Quase instantaneamente, sua mente se encheu com todas as habilidades necessárias para criar marionetes bem avançadas. O que ele não sabia era que suas terceira e quarta irmãs mais velhas estavam espiando do lado de fora. Yulin se sussurrou, estamos mesmo espiando ele assim. Mas Mion apenas encolheu os ombros. De que outra forma vamos descobrir seus segredos? Ele mudou tanto da noite para o dia, é como se tivesse aprendido alguma técnica maluca ou algo assim. Provavelmente está lá dentro praticando agora. De repente, um barulho estranho veio de dentro do quarto. Mion sorriu. Vamos pegá-lo no flagra. Ela abriu a porta com um chute, gritando, te peguei. Lá dentro, encontraram Yi Shen, com as mãos nas coxas de uma marionete feminina que ele havia criado. As duas irmãs olharam fixamente, boquiabertas. Yi Shen disparou. Espera, não é o que vocês estão pensando. Acontece que a marionete era apenas uma criação que ele estava testando com suas novas habilidades. Elas não tinham entrado no momento em que ele estava liberando o stress. Ele estava apenas se familiarizando com seu trabalho de marionetes. Assim que ele explicou, ambas as irmãs ficaram chocadas. Espera aí, você descobriu essa coisa de marionetes sozinho? E Alix se perguntou. Ainda assim, o domínio da arte das marionetes era super raro.
Ninguém na terra sagrada de Shen Yuan tinha conseguido, e aqui estava Yi Shen. Não apenas fazendo isso, mas fazendo isso em um nível incrivelmente alto. Ele até deu à marioneta algumas características para torná-la mais inteligente. Percebendo o quão impressionadas elas estavam, Yi Shen pensou consigo mesmo. Talvez eu precise manter as coisas em segredo. Miaoan. Curiosa como sempre, apontou para a marionete. Então, o que são esses 5 pequenos sulcos? Yi Shen se iluminou, explicando, são para upgrades. Eu projetei para que eu pudesse adicionar cristais de energia no futuro e atualizá-la para um modo de batalha completo. Ele estava se sentindo muito orgulhoso. Mas, naquele momento, seu sistema apitou novamente, deixando cair mais uma tarefa para ele. O sistema entrou com uma tarefa: vá para a montanha de trás. E registre-se sob o pinheiro milenar. Yi Shen, não querendo que ninguém descobrisse que Xingyi era na verdade uma marionete, pegou algumas roupas emprestadas de Miaoan e foi até lá. Mas, assim que chegou lá, ele pensou, uau, este lugar é muito maior do que eu pensava. Onde diabos está aquela árvore? Ele se virou para Xingyi e disse, ei, vamos nos separar. Grite se você avistar. Mesmo que Yikingo não tivesse nenhum cultivo. Eles compartilhavam uma conexão graças à verdadeira essência de Yi Shen. Enquanto isso, do nada, Ding Wayang, nunca querendo perder a chance de ser sombrio, decidiu mexer com Xingyi. Ele se aproximou sorrateiramente e deu um tapa nas costas dela, murmurando. Certo, vamos lá. Seu pico está escondendo um cara, hein? Mas, é claro, ela não respondeu, o que só o fez importar. Ah, entendo, nem mesmo um pequeno discípulo me respeita agora. Você vai me fazer trabalhar para isso, hein? Ele alcançou sua saia, apenas para encontrar a engrenagem girando. Ding Wayang piscou. Espera, o que está acontecendo aqui? Naquele momento, Yi Shen apareceu a tempo de chutá-lo para longe, seu verme. Você realmente veio ao nosso pico para atacar uma garota sorrateiramente. Você tem coragem. Ding Wayang apenas riu, finalmente. Eu sabia que não tinha imaginado você da última vez. Pensou que era esperto, hein? Agora você está prestes a ver do que eu sou feito. Ele entrou no modo de batalha e atacou Yi Shun com sua espada. Agora, Yi Shen era bom, mas ainda estava nos estágios iniciais da alma nascente e não tinha uma arma. Então, ele fez a única coisa que podia fazer. Ele se esquivou e continuou se esquivando. Ding Wayang ficou cada vez mais irritado. Sério, você vai continuar correndo. Você é uma verdadeira dor, sabia? Yi Shen sorriu. Pensando, sim, continuo desgastando-o. Estou bem com isso. A frustração de Ding Wayang estava nas alturas agora. Esqueça capturar você, terminei. Ele ligou sua espada, canalizando sua energia espiritual. E lançou um ki de espada tão longo quanto uma rodovia. E a Shen nem teve tempo de pensar. Ele apenas pegou uma pedra, infundiu-a com energia e a jogou como uma bola rápida, bloqueando o ataque. Ding Wayang olhou em choque. Espera, o que você acabou de fazer? Você vai apenas pegar uma pedra. Esse é o seu grande movimento. Estamos em uma luta de caixa de areia aqui ou o quê? Yi Xing respondeu com um sorriso. Quem disse que os movimentos têm que parecer sofisticados? Se faz o trabalho, é bom o suficiente. Muito mais útil do que suas técnicas chamativas e exageradas. O rosto de Ding Wayang ficou vermelho. Como ousa esse garoto criticar seu orgulho e ele diria assim? Furioso, ele cortou o ar, lançando um monte de chi de espada em sequência, mas Yi Xing permaneceu tão calmo como sempre. Era exatamente isso que ele queria. Se eles fossem lutar de frente com energia espiritual, Ding certamente perderia como antes. Yi Shen bloqueou cada chi da espada apenas atirando pedras neles. Ding já estava sem fôlego, frustrado. Como esse garoto tem tanto chi? Justamente então, Yi Shen arremessou uma pedra enorme direto nele. Ding a partiu com sua espada em um único corte limpo. Mas, quando ele olhou ao redor, Yi Shen tinha-se esgueirado atrás da pedra e estava vindo com tudo com um golpe de palma no peito. A força mandou Ding voando, até que ele se espatifou na pedra enorme. Quando a poeira baixou, Yi Shen tinha sumido. Aquela fuga foi suave. Mal sabia Yi Xing. Uma figura misteriosa estava observando todo o confronto. A figura murmurou, parece que tem alguém bem impressionante entre os discípulos aqui. Depois daquela pequena escapada, Yi Xing continuou indo mais fundo na montanha, procurando aquele pinheiro milenar para terminar sua tarefa de inscrição. Eventualmente,
ele avistou uma árvore praticamente brilhante com sua própria pequena auréola. Quando ele se aproximou, o sistema tocou: parabéns. Você se inscreveu no local designado e ganhou uma nova habilidade, mestre do xadrez mundial. Yi Shen gemeu: ótimo, xadrez. Como isso vai me ajudar em uma luta? Ele se arrependeu até de ter saído. Mas, do nada, um tabuleiro de xadrez apareceu atrás dele pensando que era algum teste do sistema. Ele tentou e, graças à sua nova habilidade, não demorou muito para ele descobrir a solução. Uma voz soou: pretas vencem. De repente, o tabuleiro rachou como se algo estivesse se libertando. E, BAM. Uma mulher deslumbrante com cabelos longos e uma figura generosa irrompeu do tabuleiro de xadrez, comemorando: finalmente. Alguém resolveu o quebra-cabeça e me libertou. E Xing apenas encarou, totalmente chocado, enquanto Xing instintivamente se adiantou para protegê-lo. A mulher sorriu e perguntou: então, de qual pico você é discípulo? Yi Shen se endireitou, não querendo parecer um preguiçoso. Ah, saudações. Sou Yi Shen do pico Xiongua. A mulher pareceu surpresa. Desde quando o pico Xiongua começou a aceitar discípulos homens? Yi Shen, sentindo que ela estava curiosa, mas não hostil, respondeu cuidadosamente: eu entrei como caso especial. Para sua surpresa, ela apenas assentiu e elogiou a escolha, dizendo para ele agradecer ao seu mestre em nome dela. Yi Shen estava perplexo e finalmente perguntou: se me permite, quem exatamente é você? Ela exibiu um sorriso deslumbrante. E, em um instante, ela estava bem na frente dele: sou a mestre da terceira geração de uma vantagem mortal. Perdida para Wang Zilji, o imortal do xadrez, por uma peça. Depois disso, passei toda a minha vida tentando resolver este quebra-cabeça, ela explicou. Soando um pouco assombrada, mas eu simplesmente não conseguia vencê-lo, nem mesmo até meu último suspiro. Minha obsessão era tão profunda que minha alma ficou presa neste jogo. Incapaz de reencarnar por 1000 anos. Mas, finalmente, meu desejo foi concedido. Com isso, ela de repente se inclinou e beijou Yi Shen, deixando-o completamente atordoado neste momento de felicidade. Quando ele voltou à realidade, ela já tinha se afastado. A chefe da terceira geração, ele pensou, ainda em choque. Não é essa a ancestral da chefe atual? Justamente quando ele estava juntando tudo. Ela jogou para ele um pingente de jade e disse: aqui, pegue isto. Com este pingente, até mesmo os anciãos atuais estarão ao seu comando. Adeus. Estou finalmente livre. Sua expressão suavizou e sua alma gradualmente desapareceu ao ser libertada da maldição do jogo. Yi Shen se curvou profundamente, dizendo: discípulo respeitosamente envia suas saudações, grande mestre. Mas, pouco antes de ela desaparecer completamente, ela se virou para ele uma última vez: lembre-se, de agora em diante, você é meu discípulo e um supremo ancião da terra imortal. Yi Shen olhou para o pingente de jade, um sorriso enorme se espalhando pelo seu rosto. Nada mal mesmo. Com este status, ninguém em Shen Yu, uma terra sagrada, ousaria mexer comigo. Mas, então, Yi Shen sentiu alguém correndo em sua direção. Ele rapidamente agarrou Yi Qinggu e se escondeu na floresta. Uma onda massiva de energia atingiu a área, e, com certeza, Ding Wang tinha aparecido. Yi Shen podia sentir a energia espiritual familiar por perto. E, adivinhe? Ding Wang estava atrás dele, provavelmente porque ele era o único vagante por esta parte da montanha ultimamente. Escondido atrás de uma árvore, ele observou Ding Wang começar a fazer um escândalo, acumulando acusações. Ding Wang até jogou coisas mesquinhas, como: você notou que eles nem te deram um presente no seu aniversário? Quando a chefe atual, Yu Xiaofeng, apareceu, Ding Wang não perdeu tempo em atiçar o fogo. O rosto de Yu Xiaofeng escureceu. Aquela energia agora veio da montanha de trás do pico Xianyao. Hora de lembrá-los quem manda por aqui. Enquanto isso, Yu Linxi e a Lingzi estava ocupada se admirando no espelho, se perguntando se seus seios pareciam pequenos demais. Mas Yi Shen não teve tempo para se demorar naquela cena. Ele estava com pressa e precisava descobrir sobre o paradeiro de sua mãe. Ele invadiu o quarto e a Lingzi se virou, franzindo a testa: já ouviu falar em bater? Ela retrucou, fingindo estar irritada: entre se quiser. Mas esteja pronto para lidar comigo, Yi Shen. Sentindo-se um pouco estranho, rapidamente ficou sério. Não temos tempo. Yu Xiaofeng provavelmente está prestes a começar algo. Alguns momentos depois,
e Yi Shen chegou ao quarto da terceira irmã sénior, Miaoan, e contou tudo a elas. O rosto de Miaoan caiu. Nosso mestre foi chamado ao pico e o Xiaofeng pelo chefe, aparentemente é urgente. Isso é uma armadilha. Yi Shen murmurou enquanto saía correndo do quarto, pronto para encontrar Yi Qingwu, suas duas irmãs séniores. Preocupadas que a identidade masculina de Yi Xin pudesse ser exposta. Tentaram impedi-lo, mas com um pingente de jade nele. Você poderia ir praticamente a qualquer lugar em Xianyu na Terra Sagrada sem problemas. Isso deixou as irmãs um pouco mais à vontade. Embora não pudessem deixar de se perguntar se Yi Shun estava planejando algo travesso. Enquanto isso, todos os grandes mestres de pico se reuniram no salão de conferências com Yu Xiaofeng. Yu Xiaofeng assentiu e disse, muito bem, já que todos estão aqui, vamos começar. Yi Qingwu parecia confusa. Mestre, e o meu território? Inesperadamente, Ding Huaiying zombou, Yi Qingwu. Você ainda tem a audácia de pedir território? A reunião de hoje é para decidir a punição para você e todo o pico Xianyao. Naquele momento, Yi Qingwu percebeu que isso era definitivamente uma armadilha, mas ela manteve a calma e respondeu, é mesmo, ancião Ding. Quais são exatamente os crimes do pico Xianyao? Ela perguntou com uma voz firme. Ding Huaiying não perdeu tempo, deixe-me listá-los para você. Primeiro, o pico Xianyao não tem vergonha. Escondendo um homem para cometer todo tipo de atos indecentes. Segundo, seu pico claramente não tem respeito pela autoridade, já que você se atreveu a me bater, um ancião, e terceiro, você mostrou total desrespeito ao aniversário do mestre da seita. Yi Qingwu, totalmente farta, rebateu, ancião Ding, eu não pensei que você ainda estaria obcecado com tudo isso. Então por que você invadiu nosso salão de prática em primeiro lugar? Ding Huaiying agiu de forma inocente, salão de prática. Que salão de prática? Eu estava apenas lá fazendo meu trabalho. E de repente um homem suspeito aparece do nada. Então eu fui capturá-lo e então todos vocês me atacaram. Yi Qingwu estava praticamente tremendo de raiva, como você ousa distorcer isso contra mim? Naquele momento, o mestre do pico Tianxi interveio, irmã Júnior Xingwu, tenho que admitir que o que você fez aqui foi realmente fora de linha. Acho que você deveria se desculpar. Outro mestre de pico entrou na conversa, exatamente, isso é um comportamento vergonhoso. Eventualmente. Eles chegaram à sua ideia de um acordo justo. Na minha opinião, o pico Xianyao deveria entregar o homem em questão e pagar 000 taéis de prata mais 10 toneladas de ervas de primeira qualidade como compensação. Parece justo. A mandíbula de Yi Qingwu quase caiu no chão. 50.000 taéis. O pico Xianyao tem lutado por anos, nós nem sequer temos 5.000, quanto mais 50.000. Nisso, Yu Xiaofeng decidiu usar seu peso. Então parece que o pico Xianyao quer cortar laços com Xianyu, terra profana. Yi Qingwu imediatamente recuou, claro que não, Sr. Yu. Ding Huaiying. Obviamente amando cada minuto disso, inclinou-se e zombou, exatamente. O pico Xianyao sem Xianyu na Terra Sagrada não é nada. Se você está realmente em apuros, bem, eu sempre poderia ajudar a defender seu caso. Mas vai custar tudo a vocês. Tudo o que você teria que fazer é passar algum tempo comigo. Assim que ele estava ficando convencido, Yi Shun apareceu e imediatamente lançou um chute voador que enviou Ding Huaiying para o chão. Yi Shun também não parou por aí, ele começou a espancar Ding Huaiying com soco após soco. Como se estivesse tentando remodelar o rosto do cara ali mesmo. Com um chute final bem direcionado, Yi Shun fez Ding Huaiying um favor e garantiu que ele não teria nenhuma chance de ser pai. Ding Huaiying desabou de dor. Completamente inconsciente. Yi Shen limpou as mãos parecendo convencido. Então, ouvi dizer que vocês andaram bisbilhotando por aí atrás do cabelo de alguma relíquia antiga. Bem, agora que ele apareceu. Ficou claro para todos que o pico Xianyao o tinha. De fato, está escondendo um homem. Yu Xiaofeng deu o sinal. E um grupo de discípulos invadiu o salão, mas Yi Shen nem sequer se intimidou. Vocês estão realmente tentando esquentar as coisas aqui, que bonitinho. Ele bateu o pé esquerdo, enviando uma poderosa onda de energia através do salão que explodiu todos para trás. Ishingo sentiu a onda de choque e pensou, droga, isso é definitivamente energia de nível de alma nascente. Até mesmo o mestre do pico Tianxi ficou atordoado. Yu Xiaofeng, no entanto, não ficou impressionado. Furioso, ele esmagou seu apoio de braço e então avançou furiosamente para Yi Shen. Você tem coragem de se exibir na minha frente. Eu mesmo vou te derrubar.
Yi Xinggu, em pânico, gritou: Irmão sénior, vá com calma com ele. Você está no estágio Midongshu. Yi Shen não tem chance. Assim que o punho de Yu Xiaofeng estava prestes a conectar, Yi Shen puxou um pingente de jade. Vendo-o, Yu Xiaofeng congelou. Seus olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Espere, isso é o token do mestre. Yi Shen sorriu. Então deu um tapa em Yu Xiaofeng tão forte que ele saiu voando. O mestre do Pico Shanting, semicerrando os olhos, murmurou: um ancião supremo. Tão jovem? Eu não sei, parece bem. Suspeito, mas antes que alguém pudesse dizer mais, um espírito poderoso emergiu do pingente de jade parecendo seriamente irritado. Luzi. Você perdeu a cabeça ou algo assim? Você não reconhece meu token instantaneamente. Os 3 mestres de pico caíram no chão, ajoelhando-se. Saudações, mestre. O espírito zombou. Não pensem que eu não sei que negócios sujos vocês 3 andaram aprontando. Faz apenas alguns anos. E você já fez uma bagunça de Xi'an, sua terra profana. De agora em diante, Yishun será seu supervisor. Qualquer coisa importante, você reporta a ele e ele dá as ordens, entendeu? Se você tiver algum problema com isso, eu resolvo pessoalmente. Os 3 mestres empalideceram e começaram a tremer. Yi Shen apenas sorriu, mantendo a calma. Honestamente, viver no Pico Xianyao tem sido divertido. Mas eu entendo se todos acham que isso é um pouco inapropriado. Talvez eu devesse encontrar um novo lugar. Ei, Yu Xiaofeng Fang, eu poderia ficar com você, certo? Ao ouvir isso, Yu Xiaofeng imediatamente começou a se curvar e a se humilhar, em pânico. Ele e os outros sabiam que a única opção agora era ficar do lado bom de Yi Shen. Enquanto isso, Ding Wang tentou escapar sorrateiramente. Mas Yi Shen o pegou, sorrindo. Ding Wang parecia aterrorizado e imediatamente começou a implorar, praticamente tremendo. Yi Shen apenas sorriu e levantou a mão, como se estivesse prestes a dar outro soco. Ei, relaxem, estou super tranquilo. Sou totalmente a favor de deixar o passado para trás. Mas então ele socou Ding Wang bem no estômago de qualquer maneira, mas falando sério. Se vocês mexerem com o Pico Xianyao de novo, haverá consequências, entenderam? Bem, então, uma pequena mensagem do sistema apareceu. Parabéns ao anfitrião por completar a missão secreta de check-in. Você ganhou a espada misteriosa suprema, Snowy Edge. Yi Xing ignorou quaisquer perguntas curiosas sobre o token do Ancião Supremo, apenas mantendo a calma. Em breve, ele e Yi Qinggu voltaram para o Pico Xianyao. No caminho, Yi Qinggu se virou para ele e disse: Ei, assim que sua irmã mais velha sair de seu retiro de meditação, e sua segunda irmã voltar do reino secreto, aqueles outros picos não ousarão fazer esse tipo de besteira. A quarta irmã, Yu Lingzi, correu: Mestre, temos um problema. Os discípulos que enviamos para o mundo secreto foram emboscados no caminho de volta e perdemos muita gente. A segunda irmã ficou para trás para conter os atacantes e cobrir a fuga dos outros. Nenhuma notícia dela ainda, ela ainda pode estar em perigo. Yi Qinggu empalideceu. Qingsha realmente ficou para trás. Onde isso aconteceu? Yu Lingzi respondeu rapidamente, cerca de 130 km a sudoeste, perto da montanha Fengshan. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Yi Shen disparou, ignorando os protestos de Yi Qinggu. Eu vou ajudá-los, ele declarou. Se eles sabiam nossa rota, eles provavelmente estão à espreita. Isso não é um assalto aleatório, e Yi Qinggu pensou alto, virando-se para Yu Lingxi. Vamos, precisamos ver o diretor Yu Xiaofeng. Enquanto isso, a alguns quilômetros de distância, 2 mulheres, Miaoan Han Miaoan e a segunda irmã Qingxia, estavam tentando escapar de um grupo de homens que as perseguiam. Um dos caras gritou, provocando: Oh, vamos, garotas, não dificultem tanto. Elas estavam prestes a ser pegas, quando uma explosão de energia mandou um dos atacantes voando. Miaoan olhou para trás e viu que era Yi Shen. O alívio a invadiu. Miaoan, tira a segunda irmã daqui. Eu vou segurá-los, disse Yi Shen, com os olhos afiados e determinados. O Miaoan não hesitou, sentindo o poder irradiante dele, e partiu com Qingxia. Enquanto corriam, Qingxia, lutando para acompanhar, puxou alguns tesouros e os entregou a Un Miaoan. Pegue isso, é o que conseguimos trazer de volta do mundo secreto. Ela ofegou, mas Un Miaoan balançou a cabeça. Esqueça, temos que sair daqui vivos primeiro. Yi Shen ouviu e gritou: Não se preocupe. Segunda irmã, vou garantir que recuperemos todas as nossas coisas.
O líder dos bandidos estava totalmente perdendo a cabeça. Garoto, você realmente acha que pode nos enfrentar sozinho? É melhor você recuar antes que eu faça você se arrepender, mas Yi Shen não hesitou. Ele retrucou, você realmente tem a audácia de mexer com um discípulo de Seon Yuan Holy Land. Você sequer sabe o que significa pedir por problemas. Os bandidos todos caíram na gargalhada. Oh, por favor, Seon Yuan Holy Land. Não é grande coisa. Isso foi há 100 anos. Ao ouvir isso, Yi Xing rapidamente percebeu, esses caras não eram apenas ladrões comuns. Eles estavam aqui com uma agenda, com o objetivo de atacar o salão do tesouro de Seon Yuan. Ele percebeu que o estoque deles provavelmente já estava fora de vista. O que significava que ele precisaria que um deles o levasse ao esconderijo. No segundo seguinte, toda a equipe correu para cima dele. Acontece que esses caras tinham espadas revestidas de veneno. O que explicava porque eles eram tão convencidos. Momento perfeito para Yi Shen testar sua nova espada. Com um simples golpe, ele quase eliminou toda a gangue. Essa espada era algo mais. Ela tinha um aumento de poder espiritual insano que transformou seu ataque de nível básico em algo muito além de seu estágio. O líder dos bandidos viu o que estava acontecendo e, com lágrimas e ranhos correndo pelo rosto, saiu correndo. Yi Shen apenas sorriu. Corra, amigo, me leve direto para seus amigos. Depois de salvar suas segunda e terceira irmãs, Yi Shen seguiu o líder dos bandidos direto para o esconderijo deles, percebendo que essas pessoas eram da seita Snow Eagle. Eles planejaram tudo isso, deixaram os discípulos de Seon Yuan ocultarem tesouros no reino secreto. Então roubaram tudo, e o mentor nada menos que um dos anciãos de Snow Eagle. Naquele momento, o líder dos bandidos tropeçou no esconderijo, suando frio, ancião, quase a pegamos. E o discípulo que veio salvá-la. Mas então esse cara aparece. Parecia estar no estágio de transformação divina de nível superior ou algo assim, eliminou uma dúzia de nós com um golpe. O ancião ficou chocado. Espere. Você está me dizendo que o Lorde do Pico da Terra Sagrada apareceu? Não, esse garoto tem uns 17, 18 anos no máximo. De jeito nenhum ele é o mestre do pico. O líder dos bandidos gaguejou. O ancião lhe deu um tapa na cabeça. Você está me dizendo que algum punk adolescente tem esse tipo de poder? Que história inventada é essa? Para encobrir o fato de ter sido derrotado por uma garota. O líder dos bandidos tentou se defender. Se eu estiver mentindo, que eu seja atingido por um raio. Assim que ele disse isso, então, bum. Um raio caiu bem quando o ancião estava prestes a puni-lo pelas mentiras. Yi Shen apareceu. Cercado por uma tempestade de raios. O ancião estava absolutamente enlouquecendo. Quem é esse cara aparecendo com toda uma tempestade de raios? O líder dos bandidos apontou. É ele. É o cara que eliminou sozinho metade do nosso esquadrão e me seguiu até aqui. O ancião socou de novo, furioso. Então você é o gênio que acabou de entregar a ele o caminho direto para nós. O que a gente faz agora? Só esperar por um bom e velho castigo. Vou descobrir o que está realmente acontecendo aqui. Pessoal, se apressem e montem a formação. Esperem pelo meu sinal, certo? O ancião responsável é esse cara de Zai Xuanming, o Daoísta Wei. Avançou e perguntou qual era o problema, porque estávamos bloqueando eles. Yi Shen estava super tranquilo, tipo, pela justiça, claro. Acha que depois de atravessar o rio Sanquan e chegar ao ponto da Águia da Neve com só um cara e uma espada, pode mexer com a gente? Isso não vai acontecer. Antes que o ancião pudesse se exaltar, Yi Shen simplesmente brandiu sua espada. A energia do golpe cortou o ar. Quase acertou o ancião e, bum. Dividiu o rio abaixo deles ao meio. Só ele e aquela espada foram suficientes para fazer isso. O ancião percebeu que a situação estava ficando séria. E gritou, beleza, querem jogar assim? Então me culpem por ser implacável. Ele começou a ativar sua formação. Mas Yi Shen sorriu, tá chamando reforços, hein? No instante seguinte, vários discípulos que estavam montando a formação foram arremessados para longe. E ninguém nem viu de onde veio. O ancião de repente juntou as peças. Você estava me enrolando de propósito, né? Me atraiu para cá. Então usou relâmpagos para derrubá-los antes que o ancião pudesse sequer reagir. A adaga de Yi Shen atingiu seu ombro esquerdo e, de repente, ele sentiu como se toda a sua energia tivesse esvaído. O cara estava envenenado. Yi Shen não estava pegando leve. Peguei isso do seu pessoal, ele disse. Os olhos do ancião se arregalaram. Isso é o veneno da tristeza fantasmagórica. Ele rapidamente pegou um antídoto.
claramente apavorado com o veneno, mas Yi Shen estava um passo à frente. Assim que o antídoto estava em sua mão, Yi Shen fez seu movimento. Agora ele tem a cura. Isso vai ajudar sua segunda irmã. Yi Shen disse, sendo sincero. O ancião estava furioso, rangendo os dentes. Ele nunca tinha sido enganado assim, especialmente não por um garoto que parecia que nem conseguia deixar a barba crescer. Eles estavam lado a lado na luta. Mas o ancião tinha uma ligeira vantagem em cultivo. Mal sabia ele que Yi Shen ainda não estava usando toda a sua força. Assim que o fez, acabou. Yi Shen derrubou o ancião com um golpe. O ancião, agora no chão, implorou por misericórdia. O tesouro de Seon Yuan Holy Land está neste anel de armazenamento. Yi Shen pegou o anel sem pensar duas vezes. Mas o ancião ainda não tinha terminado. Ele tirou uma pérola d'água brilhante do bolso. Essa pérola é especial, ok? Eu aguardei por anos. Ela controla a água e pode criar ondas. Leva-a, por favor. Yi Shen finalmente sorriu, satisfeito, e disse, beleza. Agora estamos bem. Diga ao seu chefe que se ele tentar mexer com Seon Yuan Holy Land de novo, eu volto e derrubo o portão da montanha dele. O ancião assentiu desesperadamente. Sim, eu vou dizer a ele. Obrigado por me deixar ir. Enquanto isso, de volta com as três mulheres. Elas estavam surtando por causa da segunda irmã, que ainda estava inconsciente. Yi Qinggu perguntou, como ela está? Lin Shizi, ela vai sobreviver. E o Lin Shizi suspirou. Este veneno se chama tristeza de ver fantasmas. E não é brincadeira. Eu sou ótima com coisas médicas, mas não há antídoto para isso, receio. A segunda irmã não vai passar da noite. Ao ouvir isso, On Miaoan pareceu ter visto um fantasma. Não. Eu mesma vou lidar com as bestas da seita da Águia da Neve. Se for preciso. Então, do nada, assim que ela saiu, esbarrou em Yi Shen. Ele olhou para ela todo confuso e disse, e aí, onde você está indo, Miaoan? Ela estava toda animada, tipo, eu peguei o antídoto. E tudo mais que eles pegaram de nós também. Ela estava tão empolgada que correu direto para os braços de Yi Shen e disse, uau, Yi Shen, você é incrível. Yi Shen. Sentindo todas as emoções do abraço da terceira irmã sénior, pensou, é disso que se trata. Valeu totalmente a pena. Enquanto isso, de volta à seita da Águia da Neve, o mestre da seita estava furioso. Ele descobriu que suas informações estavam todas erradas. Ninguém lhe disse que havia alguém tão forte em Xian Yuan Holy Land. As perdas que sua seita sofreu foram enormes. E ele precisava se explicar. Justamente então, Yu Xiaofeng apareceu, tentando bancar o bonzinho. Ele disse, ouvi dizer que a equipe foi emboscada. Tenho enviado ajuda, mas não esperava que o irmão sénior fizesse um movimento primeiro. Obrigado por intervir. Yi Shen apenas riu e disse, eu só estava fazendo minhas coisas. Mas você deve saber que Roxing, o segundo discípulo do Pico Xiongqiao, ficou gravemente ferido enquanto cobria a retirada dos discípulos. Como mestre da seita, você deveria mostrar algum apreço, certo? E o Xiaofeng estava suando frio, tipo, eu vim com tanta pressa que não preparei nada. Mas não se preocupe, enviarei um bom remédio em 2 dias. Yi Shen não estava aceitando isso, porém. 2 dias. Acho que este pingente de jade vai servir, disse ele, segurando a joia brilhante. E Miaoan entrou na conversa, explicando que o pingente de jade era um tesouro especial do mestre da seita e tinha todas essas propriedades legais. Como se livrar de veneno e ajudar com chi e espírito. Era basicamente um prêmio para aqueles que lutavam duro. E o Xiaofeng sabia que não podia discutir. Então ele simplesmente entregou para Yi Shun com um sorriso forçado. Yi Shen. Se espreguiçando como se tivesse acabado de sair da cama, disse. Beleza, agora estou bem. Você deveria voltar para sua montanha. Quer dizer, só tem discípulas aqui. E você não quer que boatos estraguem sua reputação, certo? Mas aqui está a questão, e o Xiaofeng não veio apenas para dar joias, não. Na verdade, ele estava lá para meter as mãos em todos os tesouros raros e plantas exóticas do reino secreto. E adivinha quem os tinha? Sim, Yi Shen. Miaoan, no entanto, não estava nem um pouco satisfeita, estava furiosa, tipo. Esse velho está tentando pegar nossas coisas. Yi Shen estava confuso, tipo, espera, aceita a Águia da Neve que pegou. Devias ir perguntar a eles sobre isso, e o Xiaofeng. Olhando para o anel de armazenamento na mão de Yi Shen,
ele disse tipo, sim, no início eles pegaram. Mas você pegou de volta, certo? Yi Shen simplesmente disse, sim, eu peguei isso das águias da neve. As tuas coisas ainda estão com eles. Quando Yu Xiaofeng ouviu isso, ele literalmente cuspiu molho de tomate. Quer dizer, quem sabe porquê, mas provavelmente é para efeito dramático. Ele estava tão furioso por não conseguir recuperar seus tesouros, foi como o tapa final na cara. Então ele invadiu a casa, quebrando tudo à vista. E Ding Wayang, todo nervoso, disse tipo, mestre, esse cara é de uma origem desconhecida, talvez devêssemos ter cuidado. Assim que aquele cara apareceu, ele ficou todo amiguinho com o pessoal do Pico Shengyao. Se não lidarmos com isso rápido, aquelas mulheres vão começar a causar problemas de verdade para o seu lugar. Então ele perguntou, qual é o plano? Como fazemos esse cara desaparecer? E o outro cara disse tipo, eu tenho a solução, é só me dar a ordem. E eu farei a cabeça dele rolar em 3 dias. O líder da seita estava todo a favor disso, tipo, o Dal, faça isso e eu vou garantir que você seja recompensado. Enquanto isso, Yi Shen e Yi Qinggu estavam só relaxando, dando uma volta no pátio, quando do nada. O sistema dele apitou com uma nova missão, vá ao Lago do Dragão no Pico Tianxi e faça o check-in. Então Yi Shen diz tipo, beleza, vamos lá, ele pega Yi Qinggu. E eles saem naquela noite. Enquanto estão voando, Yi Shen de repente sente aquela vibe de que alguém está vindo rápido. Então eles mergulham na floresta para se esconder. Alguns discípulos do Pico Xianxi aparecem e Yi Shen pensa tipo, isso pode ser um problema se eles nos virem. Então ele diz tipo, chega de voar com a minha espada. E vamos devagar. Depois de um tempo, eles finalmente chegam ao Lago do Dragão, mas nada acontece, a missão não foi concluída. Yi Shen pensa tipo, que droga, talvez eu tenha que pular dentro. Justamente quando ele está pensando nisso. Xin Yi aponta algo, mestre, é isto que você está procurando. Ele olha, sim, há um conjunto de roupas femininas. Bem perto do lago. Ele pega Yi Qinggu e está prestes a vazar. Mas antes que eles possam escapar despercebidos, bum. Eles são pegos. Mas espere, porque essa pessoa parece tão familiar. Acontece que é Xingxia, a segunda irmã. Ela está tão surpresa quanto eles, tipo, porque vocês estão aqui, Yi Shen. Yi Shen diz tipo, segunda irmã. Você se livrou do veneno. Você deveria estar descansando, porque está aqui no meio do nada. Tomando um banho. Xin Shao diz tipo, graças ao antídoto que você me deu, o veneno quase sumiu. Mas fui atingida pela palma de chama absoluta do ancião da seita Águia da Neve, então agora o veneno de fogo está enlouquecendo. Só a água fria do Lago do Dragão pode me curar. Yi Shen diz tipo, isso faz sentido. Quer dizer, eu estou aqui por tesouro, não para espionar o banho da minha segunda irmã, certo? Ele está só tentando se justificar, pensando. Eu tenho que sair daqui antes que isso fique estranho. Mas Shengxia não está acreditando. Ela diz, olha, até os melhores nadadores podem ter problemas aqui, o Lago do Dragão é super profundo e a água é muito forte. Vocês não deveriam brincar aí dentro, voltem comigo. Ela está prestes a puxar Yi Shen de volta quando, bum. 2 discípulos aparecem procurando por alguém. Eles não veem ninguém, no entanto, e um deles diz tipo, que estranho, ouvi alguma coisa por ali. Os discípulos pensaram tipo, vamos verificar. Mas estava tão escuro que eles não conseguiam ver nada. Será que tem alguém debaixo d'água? Eles se perguntaram. Mal sabiam eles que Shan e a equipe estavam só relaxando lá embaixo, tentando ficar quietos e evitar serem vistos. Mas então, do nada, eles sentiram essa puxada enorme debaixo da água, eles estavam sendo sugados para baixo. Tipo um tipo de vórtice de água. Um desastre total. Para desviar dos discípulos acima, eles tiveram que mergulhar mais de 3 metros. Yi Shen. E os outros foram basicamente puxados para o fundo da piscina por alguma força estranha e misteriosa. E assim que eles estavam tentando se estabilizar, eles viram uma água-viva monstro enorme nadando bem embaixo deles. Ela imediatamente enrolou seus tentáculos na segunda irmã, nocauteando-a. Lutar debaixo d'água é sempre difícil, mas para Yi Shen era ainda pior. Yi Qinggu estava relaxando. Ela não foi afetada pela água de jeito nenhum. Mas ela também não conseguia lutar de verdade. De repente, Yi Shen se lembrou daquela pérola repelente de água que ele tinha pegado antes. Ele pensou tipo, por que não tentar isso? Então ele a incorporou no corpo de Yi Qinggu e, bum. Algo louco aconteceu. Uma força selvagem disparou dela e chamou a atenção dos discípulos patrulhando, que correram para informar o Lorde do Pico.
Justamente quando Yi Shen e a segunda irmã estavam prestes a ser engolidos inteiros pela água-viva, Xingyi se soltou, cortando os tentáculos da água-viva um por um. Yi Shen ficou radiante. Ele apostou tudo e ganhou com aquela coisa da pérola de água. Yi Qingwu agora tinha todo o poder com o controle da água, e continuava a cortar sem parar. Até que a água-viva finalmente morreu em suas mãos. Yi Shen, agora segurando a segunda irmã em seus braços, não perdeu um segundo e começou a fazer respiração boca a boca. Mas antes que ele pudesse sequer aquecer sua respiração, Xin Yi, sendo a total mandona que é, criou uma barreira de água para que pudessem chegar ao fundo do lago em segurança. Foi então que Yi Shun teve essa realização repentina e gritou: espera aí, esse lago não é sem fundo. Antes que pudessem processar, os três caíram direto para o fundo com um grande splash, para deixar as coisas ainda mais estranhas. Xin Yi meio que caiu em cima de Yi Shen. E ela quase desmaiou da queda. Ela rapidamente se desculpou, mas Yi Shen apenas deu de ombros, tipo, estou bem, sou durão. Clássico Yi Shen, né, Yi Shen. Ainda encarando a segunda irmã, que está toda molhada agora, tentou manter a calma, mas não conseguiu evitar de dar umas espiadas, e então, adivinha? Ele avista a caverna secreta no fundo do lago. Ele está pensando, quem cavou esse buraco? Quando ele de repente sente alguém na margem. Acontece que o mestre do pico de Tianxipic enviou alguém para vigiar o lago do dragão. Só por precaução, caso algo acontecesse. Yi Xing ficou tipo, droga, eles estão de olho em nós. Então ele diz para Yi Qingwu para manter a água calma enquanto ele checa essa caverna no fundo. Dentro da caverna, Yi Xin encontra essa pérola noturna brilhante. Assim que ele a pega, o sistema toca e diz, parabéns. Você encontrou a localização escondida. Túmulo da espada e aqui está a sua recompensa, 10.000 espadas retornando para Zhonggu. Bem na hora, a segunda irmã acorda, parecendo toda zonza e confusa. Como uma fada que acabou de sair da água, ela pergunta: onde estamos? Yi Shen, totalmente pego de surpresa, não consegue evitar de encará-la e murmurar, eu também não sei. E então, como se fosse combinado, Xingxi entra correndo, parecendo que acabou de descobrir algo enorme. Então, existe essa história que rola por aí sobre um lugar secreto na terra sagrada de Shenwan, onde os fundadores da seita foram enterrados. Essas pessoas eram lendas totais. Cada um mais forte que o outro, e eles usaram espadas para conquistar o mundo, mas se enterraram em um lugar escondido. Porque eles acharam que seus discípulos não eram talentosos o suficiente para continuar seu legado. Meio dramático, né? Então Jingshu, toda curiosa, decide mexer com o túmulo e ver se alguém é digno de herdar aquelas espadas épicas. Mas assim que ela toca, boom, essa onda selvagem de energia espiritual explode. Ela fica tipo, que diabos acabou de acontecer? E Yi Shen não querendo nada disso, corre para protegê-la e avisa, ei, cuidado, essa espada provavelmente tem algum feitiço anti-intrusão ou algo assim. Eles podem pensar que somos inimigos. Então ele diz para Xing Yi se esconder atrás dele, todo sério e pronto para o que vier. No instante seguinte, 10.000 espadas vêm voando na direção deles como se tivessem uma vingança pessoal. Yi Xing levanta esse escudo dourado para bloqueá-las. E é esse som enorme de metal se chocando. Enquanto isso, Shang Xua está aqui tentando se proteger atrás de Yi Shun, mas ele sabe que ela ainda está machucada e não vai conseguir aguentar por muito mais tempo. Então Yi Shun sabe que é hora de agir. Ele grita, 10.000 espadas, retornem, como um chefe, e então a coisa mais bizarra acontece. Elas realmente ouvem. Essas espadas simplesmente voltam voando para de onde vieram. Yi Shen fica tipo, senhores, a geração mais jovem terá prazer em pegar suas armas. Sem problemas, o que honestamente é um pouco ousado, mas funciona. Jingshu está totalmente pega de surpresa, e pergunta: Dishan, como você fez isso? Yi Shen está tão confuso quanto. Tipo, eu não sei, eu só queria que elas voltassem para de onde vieram, qual é o problema? Mas então Jingshu fala, espera, você deve ter recebido a aprovação dos ancestrais. Eles estão deixando você pegar as espadas deles. Yi Shen, todo humilde, se curva para os ancestrais e diz, eu, Yi Shen, aceito seus presentes com gratidão. Não vamos decepcioná-los, vamos trazer honra de volta à Terra Sagrada. E assim que ele termina, o fogo espiritual explode ao redor deles, tipo, sim, você definitivamente está abençoado. Jingshu, no entanto, está um pouco assustada com toda a energia antiga e fala, vamos vazar. Não queremos incomodar esses senhores mais do que já incomodamos.
E Ishen não consegue evitar de rir de quão assustada Jingxu está. Ele sabe que eles não podem voltar pelo caminho que vieram, porque, você sabe, provavelmente há uma armadilha esperando por eles. Então ele começa a pensar, tem que haver outra saída daqui. Então Jingshuai, que tem o seguido como uma pequena sombra, pergunta toda animada, ei, Ishen. Que tipo de aventuras malucas você tem vivido para ficar tão forte tão rápido? Ishen, não querendo realmente explicar tudo, apenas meio que dá de ombros e diz, honestamente, estou tão confuso quanto você. Então eles encontram essa passagem escondida que provavelmente é a saída. Do lado de fora, essa rocha gigante treme na floresta. E a cabeça de Ishen simplesmente sai do chão, como se ele estivesse no subsolo há anos. Ele fala, a saída é bem perto do lago. Não muito longe daqui. Então, assim como Ishen imaginou, definitivamente havia algumas pessoas suspeitas rondando o lago. Ele olha para sua segunda irmã mais velha. E percebe que as espadas dela estão bem danificadas. Ele fica tipo, aqui, usa as minhas por enquanto. Eu fico com Yikingo e cubro vocês. Enquanto isso, em outra parte da montanha de trás, tem umas coisas sorrateiras acontecendo. Acontece que é a seita da Águia da Neve tentando fazer um movimento. Então, do nada, um dos capangas deles parece avistar algo. Ao mesmo tempo, Xingshuai está voando por cima e sente uma pontada de ciúme, tipo, se não fosse por Yikingo, Xiao Shun estaria voando comigo na mesma espada. Mas então ela rapidamente volta à realidade, pensando, o que é que eu estou fazendo, justo quando está prestes a organizar seus pensamentos. Há uma explosão enorme e Xingshuai é derrubada do céu. Yi Shen, que estava seguindo atrás, vê isso e enlouquece, correndo para resgatá-la. Então, do nada, essa voz familiar ecoa. E Yi Shen pensa, não, esse cara de novo. O sujeito está todo convencido, dizendo, olá, pequena beleza. Parece que você não pode escapar de mim, Qingshuai. Agora aterrorizada, ela é agarrada por dois dos capangas do sexo da Águia da Neve. Jingshu está furiosa, tipo, que droga, vocês da seita da Águia da Neve acham que podem simplesmente invadir a terra sagrada de Shanwan. Mas o carequinha está agindo todo metido, tipo, terra sagrada de Shanwan, tanto faz. Eu vou derrubar o pico Shengyao hoje. Justo quando eles estão prestes a começar a briga, um dos discípulos vê algo e diz, ei, ancião. Esta espada parece ser feita de material de primeira linha. O careca responde, tanto faz, o que a espada dessa garota vai fazer. Mas então ele dá uma olhada mais de perto e pensa, espera um minuto, essa espada parece meio familiar. Antes que ele possa terminar seu pensamento, essa figura aparece atrás dele e o careca surta, não, é você de novo. O rosto de Yi Shen se endurece. E ele diz, não esperava te encontrar de novo. O careca responde, o quê? Você não me implorou o suficiente da última vez, então agora você voltou para a rodada 2. Eu não tenho dinheiro para você. Então a ficha cai para o careca e ele se lembra da dor da última vez. Seus capangas perguntam, espera, o que está acontecendo? Yi Shen mal se incomoda, apenas estende a mão e diz, eu não estou aqui para conversar. Solta e me devolve a minha espada. O careca não aceita e imediatamente muda de ideia, dizendo, você acha que é durão agora com esta espada destemida? Bem, agora ela está em minhas mãos, vamos ver o que você pode fazer. E assim, a formação das 7 estrelas é ativada. Jingshu está chocada e grita, você está louco. Você está usando a formação das 7 estrelas em uma criança. O careca está animado, pronto para acabar com Yi Shen. Ele diz, esse pirralho vai cair, eu vou cortá-lo em pedaços. O nome é chamativo, mas aposto que ele não tem ideia de quão forte é essa formação. Deixe-me mostrar o quão poderosa é realmente a melhor formação de espadas da seita da Águia da Neve. Então o careca está todo convencido, pensando que encurralou Yi Shen. Ele diz, você está desarmado, não há onde se esconder. E você vai ser triturado por esta tempestade de espadas. Vai ser glorioso. Assim que ele ativa a formação das 7 estrelas, todas essas espadas se transformam nessas sombras de espada malucas, prontas para cortá-lo em pedaços. Mas Yi Shen está tranquilo, apenas parado lá, calmo como sempre. Enquanto isso, a segunda irmã mais velha está surtando. E até Yikingo, que está escondida na floresta, pensa, eu não posso fazer nada. Yi Shen tinha dito a ela para não se mostrar porque ela ainda está muito fraca para lutar. Então, do nada, Yi Shen lentamente estende a mão e diz, há tantas espadas, eu vou pegar metade delas para vocês. Ding Wayang, o pequeno capanga.
Pergunta, do que esse cara está falando? O líder careca responde, PFFT. Tanto faz, ele está apenas blufando. A vantagem é minha. Os discípulos da Águia da Neve nem hesitam. Matem-no. Mas Yi Shen está pensando, esta é a chance perfeita para experimentar minhas novas habilidades. E assim, ele entra no modo besta total. Após algumas trocas rápidas. Os caras da Águia da Neve estão surtando porque a espada de Yi Shen não é apenas 10 vezes mais forte que a deles, sua energia de espada está em um nível totalmente diferente. Eles estão percebendo que estão totalmente superados. E justo quando as coisas estão ficando loucas. Yi Shen recebe uma mensagem de seu sistema hospedeiro. Sua próxima tarefa é expor o mentor e lidar com ele de acordo. É como se o sistema estivesse amando cada segundo disso. Até o líder careca está começando a suar. Sentindo esse arrepio frio percorrer sua espinha enquanto ele percebe o sorriso de Yi Shen. Algo parece estranho, mas ele não sabe o quê. Então Yi Shen está em cima deles. Cortando suas defesas como se não fossem nada. O careca tenta agarrar Jing Shu e fugir. Mas a sombra da espada de Yi Shen está em todos os lugares. Ele simplesmente não consegue escapar. O líder careca é atingido com força e não tem chance de se defender. Sua equipe está surtando e imediatamente cai de joelhos, implorando por misericórdia. Yi Xing olha para eles inexpressivamente e pergunta, o que vocês estão fazendo aqui em Xi'an, terra profana? De repente, tudo se encaixa. E é como se uma lâmpada acendesse. O traidor em seu grupo tenta fugir, mas bem antes que ele possa escapar, BAM. Yi Xing o atinge com uma espada voadora. Enviando-o rolando pelo chão, chorando por sua mãe. A segunda irmã mais velha está tão chocada quanto todos os outros. Tipo, espera, o quê? Não é à toa que a seita da Águia da Neve sabia nossa rota de volta do reino secreto. E então o traidor, Ming Wuyong, ainda está confuso. Ele joga alguma bomba ou algo assim, tentando escapar. Mas Yi Shen não vai deixar barato. Com o último golpe, Yi Shen envia uma espada voando direto para ele, deixando claro, você acha que vai continuar correndo. Você é apenas uma erva flutuante, cara. E justo quando parece que as coisas não podem piorar para Ming Wuyong, BAM. Uma das espadas vai direto para sua virilha. Então Yi Shen está se sentindo muito bem consigo mesmo agora, como se o mundo tivesse ficado muito mais brilhante. E, claro, o sistema tem que dar seus 2 centavos. E aí, parabéns. Você completou sua missão e conseguiu a habilidade clássica da espada TNC9, né? Ele sempre esteve nos bastidores. Fazendo seus movimentos agora. Yi Shen está olhando para todo mundo tipo, vocês se ferraram. A segunda irmã está só de boa, pensando beleza, deixa ele resolver. Então ela está deixando ele lidar com a situação. Yi Shen pegou o carinha careca pela gola. Arrastando ele para o salão do Conselho da Seita da Águia da Neve para encarar as consequências. Lá dentro, o careca no 2 está contando para o ancião Wu Wei sobre o fracasso deles. Enquanto isso, essa moça vestida de vermelho aqui está toda paranoica, se abraçando e dizendo: não podemos deixar eles continuarem crescendo assim, vão ser um problema de verdade. Yi Shen só joga os dois de lado, super tranquilo. E solta a bomba. Então seus discípulos se juntaram com a seita da Águia da Neve. E entraram sorrateiramente na nossa terra sagrada para tramar umas coisas sinistras. Como você vai lidar com isso? E o Xiaofeng, o chefão, fica tipo, quê? Totalmente pego de surpresa. Antes que ele possa entender o que fazer, Ding Wang solta de repente, e Yi Shen do pico Xian Yao. E todo mundo fica tipo, peraí, o quê? Aquele garoto é o Yi Shen. Isso deve ser uma piada. Yi Shen nem se dá ao trabalho de negar, ele fala, sim, sou eu, mas não é essa a questão, mestre. Seus discípulos se juntaram com a seita da Águia da Neve. O que você vai fazer a respeito? O carequinha entrega todo o babado. E Yi Shen já está de saco cheio, joga ele no chão e fala, bom, agora temos testemunhas. Qual vai ser sua jogada? Mas Ding Wang continua sendo um pirralho teimoso, então e o Xiaofeng só manda uma onda de choque. Nocauteando ele na hora. E o Xiaofeng está todo agradecido agora, tipo, obrigado pela ajuda. Precisamos mostrar para os mais jovens que eles não podem simplesmente fazer o que querem sem consequências. Yi Shen fala, sem problema, pega a segunda irmã e sai. E assim que eles estão se afastando, ela fala, caramba, não esperava que o líder da seita fosse tão radical. Você acha que o Ding Wang está bem? Yi Shen está todo calmo e sereno. Tipo, não se preocupe, ele vai ficar bem.
Quando alguém é um traidor, a primeira coisa não é tentar fazer ele confessar. É dar umas porradas nele para pegar ele de surpresa. Ele já sabia que Ding Yang estava envolvido com a seita da Águia da Neve. Aí ele dá um sorrisinho provocador para ela, viu? Ele bateu nele forte para mexer com a gente, jogada clássica. A segunda irmã fica um pouco envergonhada, mas também meio feliz, o rosto dela fica rosado. Enquanto isso, de volta à seita da Águia da Neve. Ding Yang já foi remendado de novo e o Xiaofeng fala já acordou. Não vá me culpar por ser bruto, foi tudo para mostrar para os outros. Ele fala, eu tive que fazer isso na frente de todo mundo. Tenho que manter as aparências. Seus ferimentos estão curados, mas aquele Yang Ryu é um problema de verdade, nunca vai melhorar. Mas ei, só fique comigo. E você não vai precisar se preocupar com isso. Aí ele fala, eu te disse para usar só o Shuai. Para pegar o tesouro dos outros picos. E não falar comigo de novo. Mas não, você teve que deixar eles entrarem em Xianyu na Terra Sagrada e mexer com o pico Xianyao. Agora é tudo comigo para limpar a bagunça como líder da seita. Mas tanto faz, nem tudo foi ruim, aquele pirralho Yishen acabou sendo a grande coisa. A mente dele explodiu, tipo, esse pirralho acabou de me superar. Ele ficou chocado. Mas agora ele tem que descobrir como lidar com isso. Ele fala, beleza, primeira coisa, temos que derrubar esse garoto. Mandar uma mensagem para a seita da Águia da Neve. Contar para eles o que está rolando, e aí você pode relaxar e se curar. Enquanto isso, Yishen e sua mãe Jinu estão numa conversa acalorada. A Jinu está furiosa, peraí, você está me dizendo que o líder da seita mandou Ding Yang se juntar com a seita da Águia da Neve. Yishen fala, sim, tenho quase certeza que esse é o plano. Mas eu tô te dizendo, o líder da seita vai fazer alguma coisa grande no pico Xianyao. Eu tenho que estar pronto para qualquer coisa. Qualquer um que pensar em mexer com a gente vai se ferrar. Assim que eles estão conversando, tem um monte de barulho lá fora e Yishen vê sua irmã sénior. Xiao entrar. Ela tá toda curiosa, olhando para Yishen como se estivesse estudando uma nova espécie ou algo assim. Faz só um minuto desde que eles se encontraram da última vez. E ela fala, espera um minuto, você cresceu demais, hein? Qual é a parada? Tá escondendo uns segredos. Yishen não tem tempo para explicar, então ele só solta, eu tomei o remédio da minha mãe. E bum, eu cresci da noite para o dia. Desculpa. Xiao fica tipo, claro. Então Yishen. Vendo que a barra tá limpa, vaza para praticar em reclusão. Xiao fica tipo, que droga, do que ele tá fugindo. Mas ela tem suas suspeitas. Pensando que Yishen está evitando ela. Enquanto isso, Yishen está escondido nessa caverna na montanha de trás, ele está preparando tudo e aí ele fala para Xingyi. Beleza, pode voltar primeiro. Mas adivinha? Xingyi não percebe que alguém está seguindo ela o tempo todo. Yishen está relembrando os velhos tempos, pensando em como Xiao sempre pegava no pé dele quando eles eram mais novos. Ele fala, com certeza tenho que ficar longe dela, não preciso desse drama. Mas aí, BAM, alguém entra na caverna. E Yishen está todo pronto para perguntar algo para Xingyi. Mas não é ela, é a sétima irmã sénior com uma cara que parece que pode matar. Ela fala, então você foi embora depois que eu cheguei aqui, hein? Não para cultivar, mas para me evitar. Qual é a dessa? E o que é isso de você crescer da noite para o dia? Me conta seu segredo, eu preciso dele. Yishen fala, não é o que você está pensando, não foi intencional. Mas ela não está acreditando, ela fala, fala sério, eu preciso da verdade. Eu preciso saber o que está rolando com esse estirão. Eu também preciso. Aí ela solta a bomba sobre o peito dela, toda tímida, e Yishen fica tipo, uau, peraí, a gente está falando sério sobre isso agora. Mas antes que ele possa responder, a cena muda. Agora estamos falando sobre a terra sagrada da poeira vermelha. Algumas pessoas vestidas de vermelho chegam brilhando, como se tivessem saído de um pôr do sol. Elas vêm prestar seus respeitos. E os olhos de Yu Xiaofeng se fixam em uma garota como um falcão, provavelmente pensando em algum negócio sujo. A terceira e a quarta irmãs estão conversando tipo, quase não tem ninguém da terra sagrada da poeira vermelha este ano, o que está acontecendo? E a segunda irmã responde tipo, bem, somos boas demais para eles. Então elas só aparecem para se exibir, enquanto a segunda irmã está se preparando para entrar na competição de jantar. Ela é a mestre da espada do grupo, sem dúvida. Qinghua diz tipo, caramba,
as habilidades com a espada da segunda irmã são muito boas, mas mal sabe ela que Yi Shen está tirando um cochilo nos braços de alguém. Adivinha quem? Xiao Xiao está toda cética, se perguntando se a técnica da garra de dragão de Yi Shen realmente funciona. Yi Shen responde tipo, ei, quer tentar de novo. Mas Xiao é esperta demais para isso, ela não vai deixá-lo se safar com os mesmos truques de sempre, não hoje, amigão. Você não vai roubar minha melancia de novo. A competição de adoração à montanha começa, os discípulos da Poeira Vermelha estão gritando. Quem é o próximo? O grão-mestre parece sobrecarregado, pensando, eu estava esperando que fosse fácil com menos pessoas. Mas não, um coringa acabou de aparecer. Esse novo lutador é rápido e imprevisível, e até mesmo você, Ling Shi e Miaoan, estão chocados. Mas então, reviravolta na trama. A segunda irmã se apresenta, ela diz tipo, ok, hora de mostrar a ele como se faz, e justo quando ela está prestes a entrar no ringue. Yi Shen aparece com alguns conselhos de última hora. Ele usa sua técnica suprema de pupila para descobrir que seu oponente é, na verdade, um especialista experiente disfarçado. Então agora o jogo começou. Yi Shen diz tipo, nós conseguimos isso. E ele usa sua técnica especial para bagunçar a formação deles. Os discípulos da Poeira Vermelha estão pirando porque sua formação secreta acabou de ser destruída. A segunda irmã tira total vantagem. E o chuta seriamente, deixando todos atordoados. Os caras da Poeira Vermelha estão totalmente confusos e os anciãos estão simplesmente maravilhados com o que a segunda irmã acabou de fazer. Acontece que o oponente estava dependendo de uma formação de aumento de velocidade. Mas assim que Yi Shen mexeu com ela, tudo desmoronou. Yi Shen estava prestes a quebrar sua máscara de ilusão, mas justo quando ele pensou que tinha conseguido, o inimigo deu um golpe rápido e voltou ao disfarce. Então a mente de Yi Shen está explodindo. Ele diz tipo, o que acabou de acontecer, e Xiao, que está sempre por perto, pergunta o que está acontecendo. Os discípulos da Poeira Vermelha estão pirando e fugindo. Tipo, eles não conseguem lidar com uma derrota. Os outros discípulos estão assistindo tudo isso acontecer e o grão-mestre tem que alfinetar. Caramba, seu grupo é tão fraco que foge depois de apenas uma derrota. Enquanto isso, Yi Shen está explicando para Xiao, ei, tem alguém aqui com um conjunto de habilidades sério. Minha formação foi quebrada, sem brincadeira. A pessoa que nos atingiu tem muito mais poder do que eu. De repente, Yi Shen fica super animado, praticamente saltando pelas paredes. Ele diz tipo, eu sei quem fez isso, eu tenho que ir lidar com isso. Acontece que um dos discípulos da Poeira Vermelha foi para a floresta se recuperar de ter sido nocauteado mais cedo. E alguém que estava à espreita se aproximou para conversar. O cara está todo surpreso que alguém quebrou sua ilusão e ele diz tipo, relaxa, respire fundo, não estraga o plano antes de ir embora. Mas espere, e Yi Shen está escondido atrás de uma árvore apenas observando tudo acontecer. Ele diz tipo, espera um minuto, os filhos sagrados da Poeira Vermelha. Basicamente, os segundos no comando lá estão apenas relaxando com os discípulos regulares. Isso está ficando selvagem. Mais tarde, Yi Shen e Shu Yao estão indo para a casa de hóspedes e começam a perceber que a terra sagrada da Poeira Vermelha pode estar tramando algo sorrateiro. Eles veem algumas pessoas de preto se esgueirando, seguindo uma pessoa que está escalando paredes e fazendo movimentos no quintal. Tipo, eles estão planejando algo. Eles observam essa pessoa de preto tirar um mapa, fazer alguma técnica estranha. E então vaza. Yi Shen diz tipo, vamos dar uma olhada nisso, e quando eles chegam ao local, encontram uma raiz de árvore. Acontece que há algum tipo de base de formação. Esse é o tipo de coisa que Yi Shen estava esperando. Ele vai para o quarto de Yi Xinghea e apresenta um plano para bagunçar a configuração deles. Eles conversam sobre isso e Yi Xinghea diz tipo, ok, eu vou lidar com isso. No dia seguinte, Yi Qinggu corre para o grão-mestre com notícias, ei. Encontramos um discípulo morto no sopé da montanha. O grão-mestre diz tipo. Que porra é essa? Os discípulos da Poeira Vermelha estão conversando e Xinggu diz tipo, isso será a vingança da seita da Águia da Neve. Deve haver alguém escondido nas montanhas esperando para atacar. O jovem Xing Shan diz tipo, caramba. Ainda bem que eu não suspeitei deles, mas agora temos que protegê-los. Claro, uma vez que o grão-mestre mostra alguma determinação real. O jovem Xing Shan tem que concordar relutantemente em ajudar. Mais tarde naquela noite, Ancião Yang está se escondendo, dizendo como Xian Yu na Terra Sagrada tem tudo trancado, então não há como eles fazerem um movimento. Mas espere, há uma figura vestida de preto relaxando de pernas cruzadas em seu quarto. Reviravolta na trama. É um dos filhos sagrados da Poeira Vermelha. Ancião Yang diz tipo, ok, nós só temos 3 dias para isso funcionar.
Enquanto isso, Yi Shen está no telhado observando toda a configuração, como se estivesse no meio de algum filme de espionagem maluco. Eles têm um plano. Mas eles estão apenas ganhando tempo por 3 dias. O grão-mestre está ficando irritadiço. 2 dias se passaram e eles ainda não pegaram o culpado. Yi Qingwu diz tipo, nós identificamos quem fez isso. Mas não podemos mais esperar. Ela está perguntando se Yi Shen já saiu do isolamento. Porque isso tornaria as coisas muito mais seguras. Falando nisso, Yi Shen está trancado em sua caverna há 3 dias. Trabalhando em suas habilidades com a espada. Xiao está esperando do lado de fora, como se fosse explodir de suspense. E até mesmo Miouan. E Yun se são tipo, ele já terminou. Então, bum, a parede de pedra se estilhaça. Uma luz dourada explode por todo lado e Yi Shen irrompe como se tivesse renascido, ele está totalmente empolgado. Porque ele dominou o Tianxi e a técnica das 9 espadas, que é apelona demais, mas a explosão de toda essa energia deixou todo mundo lá dentro totalmente perturbado. Aita. Eles ouvem Yi Shen gritar de dor, enquanto os sóis sagrados da poeira vermelha estão relaxando. Tomando chá como se fosse um dia qualquer, eles estão falando sobre como o prazo de 3 dias está quase acabando e eles estão prestes a concluir todo o plano deles. Com uma grande formação divina, na noite seguinte Yi Shen leva algumas de suas irmãs para passear, hora de fazer a jogada deles, mas enquanto eles estão caminhando. Eles veem uns caras mascarados espreitando por perto. E um deles está prestes a plantar algo no chão, e Yi Xing aparece do nada e pergunta o que está rolando, o que vocês estão fazendo escondidos no meio da noite, o cara tenta atacá-lo. Mas Yi Shen diz tipo, hoje não, camarada, e balança sua espada, e de repente uma enorme aura de espada explode no ar. E todos aqueles seguidores da poeira vermelha são arremessados, a anciã Yang Xingshan pergunta tipo, cadê minha equipe, porque ninguém voltou ainda, ela está suando frio. Mas então a porta se abre. E adivinha, os caras que ela mandou estão presos, e Yi Qingwu e o esquadrão os arrastam para dentro e ela tenta disfarçar, esses 4 devem ser da seita Águia da Neve. Mas Yi Xing diz tipo, não, esses 4 são definitivamente da terra sagrada da poeira vermelha, o rosto da anciã Yang Xingshan empalidece enquanto ela finge estar chocada. De jeito nenhum, então o ancião Yang Xingshan chega bem perto, checando a situação. E então o grão-mestre aparece tipo, o que está acontecendo, porque você está perturbando os convidados tão tarde. As irmãs dizem tipo, pegamos algumas pessoas tramando contra nós e eles são todos da terra sagrada da poeira vermelha, ancião Yang simplesmente admite. Eu não mantive minha equipe sob controle, esses 4 são apenas uns ladrões de 5ª categoria. Então, sem perder o ritmo, ela saca sua espada e bum, ela os elimina ali mesmo. Ancião Yang está toda tranquila sobre isso dizendo que estamos apenas limpando a casa e dando uma explicação. Mas Jiao não está nem aí, ela diz tipo, espera aí, isso é claramente uma jogada de matar antes que eles falem. Assim que a situação fica realmente tensa, Yi Shen aparece e está prestes a rolar a treta entre ele e os filhos sagrados da poeira vermelha, e o Xiaofeng ainda confuso. Tipo, o que está acontecendo agora? Enquanto isso, o rosto da anciã Yang está todo contorcido de frustração porque ela está guardando uma amargura séria. Yi Qingwu diz tipo, aqueles 4 que foram mortos foram pegos armando um feitiço contra nós e ancião Yang diz tipo, espera. Espera aí, você sabia que eles estavam tramando isso? Ela está surtando agora perguntando o que devemos fazer, vamos seguir em frente com isso. Mas ela não está pronta para isso, tem uma garota no meio do ar e ela está totalmente abalada, ela diz tipo, como ele chegou tão perto. E como ele está absorvendo tantos golpes meus, seu cultivo nem é tão alto. Mas sua técnica é braba, isso definitivamente não é da terra sagrada do destino moral, quem é esse cara? Enquanto isso, Ding Wang está de volta ativa, atiçando o fogo dizendo que a seita Águia da Neve está invadindo a terra sagrada. E eles não precisam se segurar, apenas vão para o ataque, ela vê Yi Shen de pé, firme, sem recuar e ela pensa tipo, beleza, vou trazer as armas pesadas. Ela saca sua técnica secreta da escola, o diamante imbatível. E manda Yi Shen voando, e o Xiaofeng está todo sombrio olhando para isso e pensando, caramba, esse golpe. Só é ensinado durante a transferência de poder na poeira vermelha, e Yi Shen está apenas sorrindo pensando, oh. Então a raposinha finalmente mostrou as garras, acho que seus seguidores a chamam de um sol sagrado, do nada um discípulo encharcado de sangue entra correndo, ofegante, mestre, más notícias. A seita Águia da Neve está vindo com tudo para cima de nós e antes que alguém possa reagir, o cara é esfaqueado por uma faca voadora, logo depois disso o segundo ancião careca e sua equipe invadem. E o rosto do grão-mestre fica sombrio, ele diz tipo, você realmente vai continuar causando problemas para nossa terra sagrada, o cara careca ri disso. Tipo, o que, você quer ir de novo, você é quem nos convidou para roubar em primeiro lugar.
lembra que você disse que dividiríamos o botim meio a meio. Todos ao redor dele parecem querer espancar o grão-mestre até o chão, mas Yikingo diz tipo, espera, a terra sagrada do destino moral tem um encantamento ao redor dela, como eles sequer entraram. Naquele momento, Ding Wang sai toda convencida dizendo, sim, fui eu de novo, e Yikingo está sem palavras tipo, espera. Você não disse que a trancou no penhasco da reflexão, como ela está aqui, mas Ding Wang apenas grita, cala a boca. Existem duas pessoas que eu mais odeio em toda esta terra, uma é você porque você me apunhalou pelas costas e a outra é você porque você me apunhalou pela frente, não ficarei satisfeita. Até que eu destrua vocês dois, e o Xiaofeng. Ainda confuso para caramba tentando descobrir quem está do lado de quem, pensando em pedir ajuda à poeira vermelha, Yi Shen diz tipo, ei, eles estão claramente trabalhando juntos para atacar a terra sagrada. E você ainda está tentando jogar dos dois lados. Os outros lados todos perguntam, espera, o quê? Então Ding Wang explica. Não se preocupe com isso, mais tarde hoje cada pico vai receber um bom vinho misturado com veneno, o diretor está ordenando isso e depois disso todo mundo vai virar uma bagunça. Enquanto os sóis sagrados da poeira vermelha começam a se preparar para fazer sua jogada, eles percebem que não podem completar a matriz de supressão divina com alguns picos importantes faltando, a formação não é tão forte. Mas as coisas estão prestes a ficar realmente confusas de qualquer maneira, bem quando as coisas parecem estar prestes a desmoronar, o sistema aparece com uma nova missão, proteger o Xiaofeng. E garantir que a terra sagrada de Xianyuan sobreviva a essa bagunça. Proteger a terra sagrada, tudo bem, mas proteger o Xiaofeng. Posso pelo menos jurar que não vou tocá-lo, naquele momento. Xianyuan está sob ataque de todos os lados. Yikingo está liderando seus discípulos para a linha de frente quando, de repente, a tropa careca de Ding Wang está pronta para atacar. Mas antes que possam, Yixing se adianta, tipo, nem pensar. E usa sua técnica de 10.000 espadas, retorno aceita, enviando uma onda de espadas voando contra os inimigos. Os Xingus se assustam, tipo, essas espadas são dos nossos ancestrais. Mas os santos solares da poeira vermelha estão irritados com a seita da águia da neve ser tão fraca. Então, eles ordenam que sua equipe monte uma formação para prendê-los. O pico Shang Yao está cercado e preso, e até Xiao e Yixingua estão lutando para romper. Mas Yikingo diz, tipo, a única fraqueza na formação são os discípulos que a mantêm, mas não podemos atacá-los agora. Yi Shen tem um plano, ele diz a Yu Xiaofeng. Puxa essa corda, vamos fazê-los perder o foco. O plano funciona e a formação desmorona. Eles escapam de volta para o pico Shang Yao, onde Yikingo ordena que a formação defensiva seja ativada, mas os inimigos ainda estão em seu encalço. Um grande confronto com a barreira defensiva se segue. E Yikingo diz, tipo, precisamos de reforços agora. No instante seguinte, um feixe de luz surge do pico Shang Yao. Ding Wang está surtando, enquanto isso, os dois velhos ainda estão coçando a cabeça. Se perguntando o que está acontecendo, então Ding Wang diz, tipo, relaxem, pessoal, isso é apenas um sinal para chamar os discípulos de volta. Mas os santos solares da poeira vermelha dizem, tipo, tanto faz, e continuam se preparando para assumir o controle dos três picos. Ding Wang tenta explicar mais, mas eles não querem saber. Um deles o agarra e diz, cuidado com a boca, mano. Eles dizem à sua equipe para ir tomar os picos. E o velho está todo convencido, dizendo, eu posso fazer isso mais rápido do que leva para queimar um incenso. Enquanto isso, no pico Xion Yao, Yikingo e sua equipe terminam de enviar o sinal. E eles notam Yi Shen agindo de forma suspeita. Ela o segue e pergunta, e aí, qual é a parada? Yi Shen diz, tipo, estou prestes a vestir algumas roupas da seita da águia da neve. E atacá-los de surpresa. Jing Shuai está todo preocupado, tipo, isso é muito arriscado, você está agindo como um total trapaceiro, mas Yi Shen sabe que se ele pedir permissão, eles vão impedi-lo, então ele decide simplesmente ir em frente e atacar primeiro. Então, do nada, Kingua pergunta. E aí, você tem alguma roupa extra? Enquanto tudo isso está acontecendo, os outros três picos estão sendo totalmente destruídos. Os inimigos estão chegando como lobos em um cercado de ovelhas. Incendiando coisas, matando pessoas e apenas pegando tudo o que podem. Os discípulos da seita da Águia da Neve relatam ao velho. E eles se preparam para atacar o pico Xizian Yao. O velho não está tramando nada de bom. E então um de seus discípulos entra correndo dizendo, e Xingu e sua equipe estão vindo da montanha de trás. Então ele diz a alguém para ir detê-los. Naquela noite, algumas pessoas se aproximam sorrateiramente da beira da água perto da piscina nos fundos. O velho diz, tipo, quem está aí? O que vocês estão fazendo? Então, do nada, a água da piscina começa a ficar louca e dois enormes tornados de água surgem.
A equipe rapidamente percebe que é uma armadilha e tenta fugir. Mas o cara que está ficando para trás é atingido por uma espada. Ali mesmo. E então, bum, inúmeras espadas começam a voar contra eles como uma tempestade infernal, eliminando os discípulos mais fracos. O velho careca vê essa técnica e imediatamente adivinha, sim, isso é obra de Yi Shen. Ele está tão bravo que começa a gritar. É só isso que você tem, seu covarde. Saia e me enfrente como um homem. Que tipo de herói se esconde nas sombras e ataca com espadas? Mas antes que ele termine seu discurso, uma espada o apunhala por trás. Ele se vira e tenta revidar, mas Yi Shen diz, tipo. Não, você está jogando sujo. Você não está seguindo o código das artes marciais. E a Shen aparece com Yi Qingwu e Qingwa. E quando ela vê o careca falando toda essa besteira, ela está prestes a sacar sua espada e derrubá-lo. Mas então, uau, e a Shen a impede. Ela diz, tipo, espere, o quê? Porque você me impediu. Eles pensaram que poderiam eliminar os bandidos um por um. Mas acontece que eles pegaram 2 peixes grandes de uma vez. Os santos solares da poeira vermelha já sabiam que Yi Shen estava tramando algo. O careca fica todo animado para se juntar ao seu novo aliado. Para matar Yi Shen. Chapezinho Vermelho, ou como você quiser chamá-la, começa a montar uma formação. Pedindo ao careca para se juntar a ela. Ele diz, tipo, como nos juntamos, mas antes que ele possa sequer pensar sobre isso, seu corpo começa a inchar como um balão. E então, bum, ele percebe tarde demais que foi enganado. A Terra Sagrada da Poeira Vermelha tem alguns truques de formação seriamente sinistros na manga. Incluindo esta formação sacrificial desagradável. No instante seguinte, o velho careca explode como uma bomba humana e esse é o fim dele. E com isso, este vídeo termina. Deixe 500 likes para a parte 2 e nós encontraremos no próximo.